Vamos esperar mais uns 4 minutinhos, porque aí é a tolerância, tá, meninas? Aí a gente inicia 19h10, tudo bem? Ok. Até já. Meninas, para quem chegou agora, boa noite. Vamos iniciar nossa aula de hoje. Sejam todas muito bem-vindas. Boa noite, professora. Hoje, então, nós vamos falar comunicação com a pessoa idosa. A gente já deu uma prévia de comunicação e a gente vai dar continuidade como é que a gente deve nos comunicarmos com uma pessoa idosa, né? Tem certas diferenciações, tem técnicas para que a gente se comunique de forma efetiva, tá? Então, a comunicação com a pessoa idosa é considerada uma necessidade fundamental, né? Aliás, não só com o idoso, como qualquer pessoa. Se a gente não se comunica de uma forma efetiva, a comunicação se perde, cai por terra, né? Você não entende o que eu estou falando e, de repente, interpreta de uma forma como eu não quero
que seja realizado, por exemplo. Então, a gente muitas vezes tem que fazer uma interpretação do que a pessoa está querendo dizer para vocês. O idoso, em específico, ele tem déficit, né? Deficiências, muitas vezes, de fala, de audição, de visão. Então, muitas vezes, ele não consegue se comunicar de forma efetiva por palavras mesmo. Ou ele vai tentar comunicar-se com vocês apenas com gestos labiais. E a gente tem que procurar, da melhor forma, entender do que essa pessoa está desejando de você naquele momento. Tá certo? Então, é uma necessidade fundamental. É mais do que uma troca de palavras, trata-se de um processo dinâmico que permite às pessoas que se tornem acessíveis. Você entende o que eu estou falando e logo você desempenha de forma efetiva para que venha me atender a minha necessidade. Tá certo? Professora, Vocês a têm senhora está aula aí? pedindo entrar. Só um Ela disse pouquinho de atraso, né? já tem hora que ela está pedindo para entrar. Ela disse que você não aceita. Quem é? A Júlia. Não tem ninguém solicitando a entrada, pessoal. Pede para ela sair e Vou entrar pedir para ela. novamente, tá? Porque não tem ninguém aqui me pedindo para entrar. Vamos lá, então. A audição. A deficiência auditiva gera no idoso um dos mais incapacitantes distúrbios de comunicação, né? Impedindo, então, de desempenhar plenamente seu papel na sociedade. Pessoal, vamos nos colocarmos um pouco no lugar do outro, do idoso, por exemplo, né? Você está tentando se comunicar com palavras com esse idoso, logo ele não escuta, tem um déficit ali auditivo. Isso prejudica em 100% a interpretação e o entendimento deste idoso, do que você está tentando passar para ele naquele momento. É comum observar no declínio de audição acompanhado de diminuição de compreensão. Logo, se tem uma diminuição, um declínio de audição, logo, ele não vai compreender o que você está querendo com ele naquele momento. E de fala por parte do idoso também, tá? Dificultando sua comunicação com outras pessoas. Algumas medidas simples podem auxiliar a comunicação com os idosos. Vamos ver um pouquinho aqui. Evitar, então, ambientes muito ruidosos, dificultando ainda mais a compreensão, né? Evitar submeter a pessoa idosa a situações constrangedoras quando essas não entenderem o que lhes foi dito, ou pedirem para que fale repetidamente, certo? Procure falar de forma clara, pausada, porque esse idoso auditivo, pelo menos que ele faça uma leitura. Então, fale lentamente, pausadamente, para que ele venha entender por leitura labial se ele não consegue te escutar. Fale de frente para ele, olhando nos olhos dele. Seu João, hora da comida, por exemplo, certo? Para que a pessoa consiga fazer essa leitura labial. Vocês imaginem que a angústia que deve ser deste idoso, ele tentar entender o que você está querendo dizer para ele, e ele fica te olhando, e você percebe que ele, por mais que ele queira, independe da vontade. Ele tem uma condição física, auditiva, de fala ali, prejudicada, tá? A voz. Com a voz, a pessoa se faz ouvida e respeitada, garantindo seu lugar na sociedade. A alteração vocal é inerente à idade e deve ser compreendida como parte do processo de envelhecimento. Vocês percebem que o idoso ele fala de forma diferenciada, né?
muitas vezes muito vagarosamente, pausadamente, né? Muitas vezes ele, por conta até da dentição prejudicada, ou outra situação qualquer, ele não consegue, muitas vezes, gesticular de forma como nós, adultos, nos falamos de modo geral, tá? Embora, muitas vezes, seja difícil estabelecer o que é normal e o que é doença. Pesquisas revelam que um indivíduo que segue as orientações de saúde vocal durante sua vida pode minimizar, então, as possíveis dificuldades decorrentes do avanço da idade. A gente pode pegar também um paciente, como exemplo, que teve um AVC. Vocês vão notar, imagina, um idoso já tem um déficit auditivo, já tem um déficit de fala, AVCzado, né? Ele fala de forma embolada, muitas vezes, e aí dificultando ainda mais a comunicação desta pessoa. Então, vamos ver quais são as formas para que a gente consiga essa comunicação mais efetiva. Evitar gritar e falar com esforço. Evitar competir com outras vozes, ruídos do ambiente. Evitar falar durante caminhada intensa, corrida ou ginástica, pois isso dificulta a respiração solta e livre. Articular bem as palavras. Verificar a necessidade e condição de prótese dentária ou auditiva. É aquilo que eu falei para vocês. Muitas vezes eles têm problema ali na prótese ou bucal, né? Que também dificulta essa comunicação. Fazer atividades que estimulam o uso de voz, como a conversação e o canto. Beber água quando falar muito ou cantar, pois a água hidrata o corpo e faz as pregas vocais funcionarem melhor. Linguagem. O tipo de linguagem que estabelecemos com idosos é definido a partir da observação da habilidade cognitiva. Já falei para vocês que mais para frente, não sei se é na quinta ou sexta semana, nós vamos aprender a fazer a avaliação do idoso, tá? Então, aí nós vamos conseguir identificar quais os problemas dos achados desse idoso, né? Para que a gente possa ter aí o trabalho mais efetivo, tá? Então, diante dessa observação da habilidade cognitiva e seu nível de orientação, considerando seus déficits, né, sensoriais e o uso de medicação, também entra nessa forma de comunicação. Muitas vezes ele fica, vocês vão percebendo, que ele fica com a fala mais embargada, né? Logo vocês notam esse tipo de comunicação entre o paciente idoso que está com medicação, vamos dizer, em grande quantidade de sedativos, enfim. É necessário avaliar o contexto e individualizar as informações. Não é toda pessoa que tem diminuição na capacidade auditiva ou que pensa mais lentamente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá, pessoa? Não tem nada a ver. A diminuição da capacidade auditiva não quer dizer que essa pessoa não consegue pensar. Não tem um raciocínio coerente, muitas vezes. As pessoas idosas podem apresentar algumas dificuldades na comunicação verbal, por outra, elas podem estar muito atentas e treinadas na decodificação da comunicação não verbal. Ou seja, ela faz uma leitura corporal, muitas vezes, né? Por já terem vivenciado inúmeras experiências ao longo da vida. O profissional deve estar atento à sua postura corporal. Não sei se eu já falei para vocês, mas já falei repetindo, o nosso corpo fala. Às vezes você está se comunicando de uma forma, mas o seu corpo está ali. Muitas vezes você está batendo o pé, isso significa que você quer ir rápido. De braço cruzado quer dizer que você está fechado para aquela situação, você está impaciente, você não está tendo paciência com aquela pessoa, com o seu paciente, querendo terminar toda aquela situação, e logo este idoso que tem essa compreensão, ele vai entender que você está impaciente com toda aquela situação ali, de forma que você acabe logo com isso, e aí vai causar um constrangimento para esse idoso, ele vai se fechar para você, então você não vai conseguir absorver tudo que tem para ser feito durante a abordagem, de forma que a gente atinja o nosso objetivo. Só vai dificultar ainda mais. A gente vai passar o quê? Uma repulsa para esse idoso. Ele vai entender que você
não quer realizar aquele atendimento de forma paciente idoso. Você quer acabar logo com aquilo ali, certo? O profissional deve estar atento, então, à sua postura profissional, corporal, desculpa. A forma como toca a pessoa, a emoção ou o sentimento expresso durante o atendimento. Lembrando ainda que ele tem essa sensibilidade, né, pessoal, de que você está fazendo um atendimento com carinho, atenção, compreensão, você quer entender, você quer ajudar, você quer prestar a sua assistência de forma humanizada. A gente estudou aula passada humanização com a pessoa idosa. Então, tudo isso faz parte de um conjunto, tá certo? Tudo bem, pessoal? Sim. Outro ponto a ser considerado é que a pessoa idosa pode ter perdido, a capacidade de escrever, falar, ler ou entender o que os outros dizem, em consequência de alterações neurológicas. Eu já tive algumas experiências com idosos, é muito, como é que eu vou explicar para vocês? É muito visível quando essa pessoa tem problema neurológico junto com os problemas patológicos, os déficits de acordo ao envelhecimento, que a expressão da pessoa, o olhar do idoso, é como se ele quisesse falar algo pelos olhos para você, muitas vezes angústia, dor, sofrimento. Então, você fica ali conversando, tentando, né? Porque ele sabe que não vai sair fala por conta das patologias neurológicas, por conta dos déficits, ele não vai conseguir falar efetivamente. Mas é como se você estivesse se comunicando pelo olhar. Já aconteceu muitas vezes comigo, eu tentando me comunicar com o idoso, mas pelo olhar da pessoa é como se ele estivesse te pedindo ajuda. É difícil uma situação como essa. A falta dessas habilidades prejudica sobremaneira o desempenho social, comprometendo sua identidade, né? A gente, muitas vezes, até como profissional mesmo, falando, de forma humanizada, a gente tem que usar de empatia. Vamos nos colocarmos no lugar daquele idoso. Aquele idoso, ele tem uma vida pregressa, ele teve uma utilidade, né? Então, ele trabalhou, muitas vezes estudou, foi dinâmico, ativo, e ele perde tudo isso. Como vocês acham que essa pessoa chega nessa condição de inércia, não pode comunicar-se, não pode falar, muitas vezes escuta, mas com déficit, não consegue ter as suas atividades de vida diária, necessitando muitas vezes de auxílio de alguém? Como é essa cabeça deste idoso que vocês imaginam, pessoal? Como vocês acham que essa pessoa se sente naquele momento? Alguém quer falar? Fica deprimido, sem apoio, sem vontade de viver. Sem vontade de viver. Esta é a palavra. Eles perdem a vontade de viver. Quem que está falando? É Suede, professora. Suede. É isso mesmo, Suede. Eles chegam numa condição de que não quer mais viver. Muitas vezes, eu já presenciei idosos nessa condição de déficit, né? E condição patológica, que pelo olhar expressa angústia, dor, sofrimento, e onde só escorrem as lágrimas, onde parece que ele está te pedindo para que tire ele dali. Ele não aguenta mais aquela condição. E você profissional, consegue captar isso. E onde entra a nossa parte como enfermeiro, pessoal? O que vocês acham? Como enfermeiros, qual que é o nosso papel nessa situação? Como que vocês imaginam? Quem quer falar? Onde que a gente, nós profissionais, enfermeiros, podemos melhorar
um pouco, que seja, aquela condição ali, naquele momento. Vamos lá. Vamos imaginar uma situação como essa agora. Você está prestando uma assistência ao idoso, que ele tem déficit auditivo, ele tem problemas patológicos, e ele só tem expressão pelo olhar com você. E aí? Alguém quer opinar alguma coisa? Observar a linguagem corporal dele para saber, sei lá, para tentar ajudar? Sim, a gente tem que observar, fazer uma avaliação holística naquele momento, né? E tentar ali buscar amenizar, seja um pouquinho, para que ele se sinta melhor. O nosso papel como enfermeiro é fazer esse tipo de trabalho, né, pessoal? Nós trabalhamos a humanização deste momento. Tudo bem? Falar Sim. mais pausadamente, não mudar o assunto, acho que eu pulei. Ou que será que a pessoa pode ter perdido a capacidade de escrever, falar, ler ou entender o que os outros dizem, né? Em consequência de alterações neurológicas. Quando eu trabalhava nessa instituição, onde os idosos tinham muito dessa condição, eram realizadas atividades em grupos, por exemplo, né? Para que esse idoso desenvolva outra habilidade de que ele perdeu, ele não consegue mais fazer as mesmas coisas que ele fazia antigamente, antes, né? Então, ali é realizado um trabalho em grupo e a gente consegue identificar ali, despertando neste idoso, uma outra condição, um outro estilo de vida, uma outra condição para este momento, para agora. Como é que a gente pode melhorar essa condição agora? Então, a gente precisa estimular algo que ele goste, que ele consiga fazer, para que ele tenha uma condição de vida melhor, né? A partir de então, a partir de agora. Aí já é uma nova condição de vida. Então, é realizar trabalhos em grupos, de motivacionais, né? Para que esse idoso se sinta aí mais vivo, vamos dizer assim, né? A falta dessas habilidades prejudica sobremaneira o seu desempenho. É óbvio, né? Então, se ele se sente inerte, ele perdeu ali as suas habilidades, logo vai comprometer toda a sua vida social e emotiva também, né? Comprometendo sua identidade. E agora, quem sou eu? Tá? A autoestima, isso é indiscutível, né? Compromete totalmente. E qualidade de vida, claro, né? Essas dificuldades estão associadas geralmente à compreensão da linguagem e não à capacidade intelectual. Falar mais pausadamente, não mudar o assunto bruscamente e utilizar gestos e objetos enquanto fala ou orienta. Achei bacana uma experiência que tive, que onde a pessoa não consegue falar, às vezes, muitas vezes, a gente falando, gesticulando, não consegue fazer essa leitura labial para a gente atingir ali a conversação, nossa comunicação efetiva, a gente utiliza cartazes, letras, desenhos, né, para que a gente consiga entender o que esse idoso está querendo naquele momento. Então, assim, a gente tem que trabalhar todas as formas para que a gente venha a atender essa população nessa condição, tá certo? Então, utilizar objetos, por que não, né? Enquanto fala, orienta a pessoa idosa. Estimular a manutenção de hábitos sociais, atividades profissionais e ou cotidianas. A participação da decisão da família, isso é muito importante. Muitas vezes eles se sentem sozinhos, abandonados, né? Eles são chorosos porque a família, eles acham muitas vezes que a família os abandonou ali. No entanto, que a família está sempre presente, mas ele acha que foi retirado do seu habitat, do seu lar, da sua... Muitas vezes eles falam, quando eles conseguem falar, eles falam, eu quero para minha casa, eu quero voltar para minha cama, eu tenho minhas coisas, eu tenho... Enfim, é o apego, né? Nós temos esse apego pelas nossas coisas, não é? Imagina um idoso, sensível. A participação, então, é fundamental da família, né? E a execução de atividades que estimulem a linguagem pode auxiliar no processo de comunicação e devem ser sempre considerados. Tudo bem?
Comunicação não verbal. A comunicação não verbal é tudo aquilo que a pessoa sente, pensa e expressa por meio de sua movimentação corporal. Já falei, vou repetir. O nosso corpo fala e fala sim, né? E fala sim. Muitas vezes você está falando sim pela boca e não pela cabeça. Movimento, tá certo? Por gestos. Tem por objetivo, então, completar, substituir ou contradizer a comunicação verbal. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, que o nosso corpo ele expressa reações daquilo que nós estamos sentindo e muitas vezes não condiz com aquilo que nós estamos falando, tá certo? Além de demonstrar os sentimentos das pessoas. O ser humano, mesmo sem nada verbalizar, demonstra o que está sentindo nas expressões faciais. Pessoal, quem nunca conseguiu identificar uma satisfação sem a pessoa sem aberta a boca? Você consegue olhar para aquela pessoa e ver que ela não está satisfeita. Todo mundo já conseguiu identificar um dia? Sim. Sim, né? Você está conversando com aquela pessoa, principalmente quando a pessoa está com raiva, por exemplo. O semblante da pessoa modifica e você percebe que ela está com raiva naquele momento. Tá bom? Só um momento. Desculpa, pessoal, voltando então. No caso da pessoa idosa, isso pode ocorrer com menos frequência. Pois essa tende a ser mais espontânea nas suas expressões, né? Então, nós conseguimos identificar, assim, quando o idoso não Professora, está seu áudio está falhando. satisfeito, Tem alguma coisa quando ele está complicada. nervoso, quando está inquieto, quando ele está agitado, quando ele está choroso, quando ele está depressivo. Então, essa comunicação ali por expressão corporal, a gente consegue com facilidade. A distância mantida entre a pessoa e a dimensão da comunicação não é ultrapassada sem como. Oi? Tá falhando? Tá. Interpessoal. Tá falhando ainda, pessoal? Tá muito Representa outra falhando, muito falhado, dimensão, pois professor. pode provocar virar o olhar e virar a cabeça, exercer a musculatura, cruzar os braços. Tá falhando? Estão me ouvindo? Tá muito ruim, professora. Tá ruim? Tá. Começou a falhar agora ou já estava, pessoal? No slide anterior estava falhando. Não Tá. sei se você está ouvindo a gente, mas às vezes a sua voz entra Estou duas, ouvindo. três vezes em cima uma da outra ou falha. Ai, tá. Eu acho que a minha conexão hoje não está boa por conta da chuva. Continua falhando muito. Tá falhando muito? Tá.
Travando. Tá travando, professora, também sua imagem. Acho que ela saiu e vai entrar de novo, Clau. Ah, beleza. Mas desde o início da aula que tá ruim o áudio dela. Eu ia falar, mas eu falei assim, será que é o meu? É sempre assim. Pensei que- Eu achei que era a minha também. Aí eu falei, ah, deixa, tava ruim, tava chovendo. Eu falei, ah, deixa, depois eu vejo a aula gravada, né? Mas aí você falou, eu falei, ah, então não era aqui só eu, não. Vamos ver se ela volta, né? Uhum. Isso, Paula. Continua falando com ela. O conteúdo dela não tá disponível no AVA? Fui tentar abrir, não tem nada lá. Queria tentar acompanhar o texto pelo AVA, mas não achei nada lá. Eu não tô pelo portal, não. Eu tô no celular, não consegui ver aqui lá. É, porque como tava travando, aí eu falei, ah, vou. É igual o da Cris ontem que você foi olhar, né? Se tinha o conteúdo lá. Eu fui olhar, falei, ah, vou olhar para tirar alguns resuminhos e Gente, fazer ela me uma cópia. perguntou falando se a gente conseguia voltar pra aula. Mas nós Oxi, estamos na aula. a gente tá na aula. Eu falei pra ela, tá todo mundo na aula, professora, menos você. Ela mandou 2 links, não mandou? Ou eu tô doida? Não, é um link só, é porque o dela é gravado pela faculdade, como se ela estivesse pedindo uma autorização da faculdade. Aí ela gera tudo aquilo, o número dela, o local, São Paulo, Brasil, um monte de coisa. Né? Manda o link para ela no WhatsApp e fala para ela entrar no mesmo link que a gente tá esperando. Ô, Simone, o seu EAD tá normal? Tá no portal? Ah, esqueci de olhar. Deixa eu ver aqui, Cláudia. O meu Tá, sumiu. tá aparecendo ainda aqui. Eu mandei um protocolo lá para ver o que eles fazem, porque o meu sumiu. Ah, esses negócios dessas mensalidades que eles não baixaram, esse entra e sai de Ava. O meu às vezes some de feridas e estomas, mas as outras não. Mas a de feridas e estomas some direto. Aí, como a Cris falou aquele dia lá que ela contabiliza falta ou não de outro jeito, porque para ela também às vezes não aparece, ou só que uma ou duas respondeu, aí eu tô deixando. Mas às vezes quando eu vou responder, a matéria dela não tá no AVA. Nossa, aí esse do EAD eu nem sei as datas mais, porque sumiu. Nem sei se eu estou atrasado. Não, né? Até vinha as provas, não, né? É uma data só de entrega de atividade, né? Acho que tá Não, a pra atividade abril. é semanal. Não, a da EAD. Ah, sim, é não, porque a Aquele um, EAD 2, 3, acho que é abril. é Acho que é abril para entregar. a data é bem grande dele. Mas A então, professora voltou, né? É, voltou. vamos para onde?
Não, Marlene. aparece a imagem dela, mas não tá sem Nossa. áudio. Meninas, vocês estão me ouvindo? Tá falhando do mesmo jeito, professora. Do mesmo jeito? Gente, não sei que estão. Tá me ouvindo picotado, vocês? Tá Agora, falhando. você falou agora foi normal, mas dependendo, quando você fala, às vezes picota. Mas agora foi normal.
Meninas, a Paula colocou mensagem lá no WhatsApp, viu? Depois dá uma olhadinha lá. Beijos. Bom fim de semana. Até. Beijos. Beijo.